Oi, pessoal, aqui é a Bruna Aqui é a Nayara. e esse é o GaiaCast, o nosso podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking. E aqui a gente compartilha histórias de empreendedorismo, histórias inspiradoras e muito mais. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Miriam, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas de Itajaí e região. E por falar, né, em histórias inspiradoras, a Miriam é uma pessoa que não existe preguiça na vida dela, né? Porque olha só, a nossa convidada é contadora de formação, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Itajaí e região, professora universitária, participante do Núcleo da Mulher Empresária de Balneário Camboriú, ainda atua no Conselho Estadual da Mulher Empresária, organiza os eventos de classe na cidade, é avó de 4 netos e mãe de 2 meninos. É O currículo é extenso. É coisa, hein, Miriam? Preguiça não existe nesse vocabulário. Começa já contando pra gente como é que concilia tudo isso. Bom, eu esqueci de falar antes, né? Antes, quando a gente fez essa introdução, que eu sou de formação primeiro economista. Olha. Eu fiz economia, em seguida eu fiz contabilidade, depois eu fiz mestrado em relações econômicas, sociais e internacionais, tá? Uau. Isso na minha formação, até porque é graduação exigida para que a gente seja professor universitário, né? E além disso, eu trabalho numa outra empresa, que é a KTR Soluções Empresariais. Eu esqueci de falar dela também, que a KTR, na verdade, a gente faz recuperação de impostos. Então, as empresas do Simples Nacional, nós fizemos recuperação de impostos para elas. São impostos que são pagos pelas empresas de Simples Nacional de uma ou outra atividade, não é de todas as atividades, mas que não deveria ser pago PIS e COFINS. Então, como não deveria ser pago, depois a Receita Federal, através de um processinho muito simples, a gente pede novamente o dinheiro e as empresas recebem. Isso não é um trabalho que eu cumpro horário, é assim, apareceu, a gente faz. Sim. E lá na universidade, eu faço uma coisa que muita gente acha que é até engraçado isso, mas eu faço auditoria de contas de partidos políticos. Tá? Isso é um convênio, né, que a Univale tem com o pessoal ali da... Esqueci. Da prefeitura? Não é da prefeitura. É o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. E nesse convênio, então, eu faço as auditorias das contas dos partidos políticos. Miriam, como concilia tudo isso? Você tem uma agenda super lotada, você tem uma secretária que cuida de tudo isso. Olha, eu vou contar para vocês faz que eu isso? ainda vou na academia, tá? Esse é o meu orgulho, eu vou na academia. Gente. Não, mas é porque a gente consegue ir acertando as coisas, né? Eu trabalho à noite também, então dá para acertar. E assim, como eu tenho o meu jeito de ser é um jeito ligeiro nas coisas, assim, eu gosto de ter trabalho. Eu gosto mesmo. Trabalho é uma coisa que ele me deixa muito bem. Quando eu sei que eu estou trabalhando, eu estou muito feliz, tá? Quando eu estou assim meia ociosa, eu até meio que desconfio um pouquinho, tá? Eu sinto a mesma coisa, sabe? Que essa coisa de trabalhar, eu me sinto feliz e motivada quando eu tô trabalhando. Se eu fico sem fazer nada, parece que vai dando uma tristeza, uma sensação de estar sendo imprestável. Vazio. E ver o trabalho acontecendo é uma coisa muito motivante, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando, né, os nossos trabalhos, eles servem muito à vida do próximo, né? Então a gente começa a ficar com aquele sentimento de completude no coração. O sindicato, por exemplo, que é uma entidade, assim, eu imagino que o sindicato, ele auxilia de uma maneira muito grandiosa todos os profissionais da área. Até, Miriam, se tu puder comentar e contar um pouquinho, assim, como que é o papel do sindicato na prática da vida de quem trabalha com contabilidade. Bom, olha só, o sindicato, ele não é mais jovem, ele já fez bodas de ouro. Ele fez 50 anos esse ano, agora no dia 10 de julho, fez 50 anos. Nesses 50 anos, a gente vê um sindicato que cresceu muito, cresceu em número de associados, mas cresceu assim pelo que acontece no mundo, né? Por exemplo, hoje a gente vive inteligência artificial. Né? E aí nós temos que nos adaptar para a inteligência artificial dentro dos escritórios de contabilidade e até no próprio sindicato. Então, esse crescimento dos 50 anos do Sindiconte, ele só vem demonstrar o quanto essa profissão ela é importante. Tá?
tá? Eu sempre costumo dizer que não existe, costumo dizer, e é uma coisa verídica, não existe nenhuma empresa no Brasil, ou no mundo, digamos assim, mas vamos falar do nosso Brasil, no Brasil que ela seja aberta sem ter um profissional da contabilidade. Então, qualquer empresa que vocês já vistem por aí, é uma microempresa, essa microempresa teve um contador. É uma empresa de grande porte, ela teve um contador. Então, não se abre empresa sem que tenha um contador. Isso para nós, assim, nós somos responsáveis pelo trabalho das empresas, lógico, na parte contábil, mas isso é orgulhoso da gente ter uma profissão e que essa profissão ela tenha essa visibilidade. Né? Porque não é assim, isso não existe escrito em lugar nenhum. Só que, quando tu vai abrir uma empresa na prefeitura, na junta comercial ou na Receita Federal, sem contador, a empresa não é aberta. Mas é muito agregador, né? Você poder participar da história de empregabilidade, de crescimento, né? Da conjuntura da nossa cidade. Miri, e a respeito do sindicato, qual é a maior conquista que vocês tiveram recentemente? O que você pode enumerar que realmente saltou aos olhos do Sindicato de Itajaí? Eu entrei na presidência do sindicato em 2022, tá? E 2022 nós criamos um lema para essa diretoria, né? Para esses 3 anos, que é inovar, valorizar, agregar e pertencer. E aí tudo que a gente vem fazendo, a gente sempre pensa nisso. Eu preciso agregar, eu preciso valorizar, eu preciso inovar, né? E eu preciso fazer com que os associados sintam que pertencem a esse sindicato, porque acho que a melhor coisa que tem é alguém dizer assim, eu pertenço àquela classe, né? Eu sou dessa classe, eu sou o contador. E isso a gente está conseguindo fazer com algumas ações, né? Esse ano, nesse ano do cinquentenário, era uma coisa que desde que eu entrei na presidência eu achava muito esquisito, um sindicato com quase 50 anos, e a gente não tinha um quadro com todos os presidentes. Olha só. A gente não tinha. Então, esse ano, a gente fez em comemoração a esses 50 anos, nós fizemos lá no Sindiconte, na sede do Sindiconte, que é aqui na Intersindical, a gente fez, então, um quadro com as fotografias de todos que passaram por ali. Porque não tem como falar do Sindiconte sem falar nas pessoas. Né? As pessoas que agregaram, as pessoas que valorizaram o que fizeram, porque se perpetuar por 50 anos, gente, é uma categoria muito forte. E é um sindicato. E vocês sabem que o sindicato antes tinha contribuição sindical, hoje ele não tem. Então, assim, a gente vive da contribuição de associação dos próprios... Sindicalizados. Então, dos sindicalizados. É uma coisa muito mais voluntária do que isso uma mesmo, questão isso legal, mesmo. como era antigamente, né? E toda a diretoria voluntária. Então, com isso, essa foi uma das coisas que a gente fez esse ano, porque era uma coisa que me incomodava, porque essas pessoas, elas trabalharam ali, elas deram seu tempo, e elas existiam, talvez, na minha cabeça, na cabeça do outro, mas não tinha um negócio assim, quem foi o primeiro presidente, quem foi o segundo, quem foi isso? E hoje a gente tem isso lá. E isso é a história da nossa cidade, né? É isso aí. Parece que é uma coisa simples, mas que perpetua, né, a memória das pessoas. Talvez esteja na sua memória, mas não vai estar na minha, das outras pessoas que chegarem naquele local. E eu sempre imagino assim, os meus netos chegando lá e dizendo assim, aquela ali foi minha avó. Então, eu acho que isso, assim, é valorização também, né? Valorização da própria pessoa, né? Que se dispôs a isso. Sim. E também agora no dia 9 de julho, e daí foi uma coisa muito boa para o Sindiconte, nós recebemos uma moção da Câmara de Vereadores. Essa moção foi pelos 50 anos de existência do Sindiconte, pelo que ele representa na cidade. E quem nos concedeu essa honra, né, foi quem nos indicou, na verdade, porque quem concede é toda a Câmara de Vereadores, mas quem indicou foi a vereadora Ana Carolina. Então foi uma noite muito bonita, foi assim uma noite com discurso na plenária e tal, foi uma noite de recordar, sabe? A gente, coisa boa. E daí a gente tem um vídeo institucional, esse vídeo conta quem eram esses presidentes e conta também a história do que a gente vem fazendo nessa gestão. Então, foi tudo muito bonito, olha, eu não consigo dizer para vocês o tamanho da minha felicidade, mas, olha, eu estava muito feliz, muito leve, muito agradecida. Foi muito legal, bom, Miriam. muito bom mesmo. Dá para ver em você o quanto que você gosta e o quanto você se dedica, né, à profissão, à classe. E até eu imagino que com certeza deve ser fruto dessa dedicação, essa tua posição hoje, né, que você ocupa como presidente. Mas existe algum
requisito, ou como que uma pessoa se torna presidente do sindicato, né? Sempre foi da mesma forma, ou se renova ano a ano? Como é que funciona? Não, a nossa diretoria, eu até tenho uma anotação, eu vou falando e depois eu Claro. anoto para vocês, porque a nossa diretoria, na verdade, ela é para ser de 3, cada um fica 3 anos na diretoria. Mas lá no início, o seu Rudolf Belov, que já é falecido, e era um contador assim, que eu conheci aqui na cidade, tá? Ele foi o primeiro presidente, então essa criação do Sindiconte tem muito a ver com ele, né, com o seu Rudolf. Tanto que hoje a gente tem desde 2015 no Sindiconte um prêmio, que é o prêmio Rudolf Belov. Então todo ano a gente vê aquele contador, tem alguns pré-requisitos, e aquele contador que se encaixa, ele concorre junto com outros para ser esse contador que ganha o prêmio Rudolf Belov. É um troféu que ele recebe, tá? Mas aí o seu Belov, como eu chamo, tá? É Rudolf Belov, mas a gente era acostumado a chamar de seu Belov. Ele teve 3 anos, mas depois veio o seu Dorinho, que também já é falecido, seu Isidoro Cláudio Nunes, e ele ficou de 86 a 95, gente. Ele ficou 9 anos como presidente, tá? Não queria largar. Aí depois veio o Salésio, que ficou 6, e aí depois as coisas se acertaram, com exceção da... Foi na pandemia que daí o presidente ficou 1 ano a mais, até porque a federação ficou 1 ano a mais, o CRC ficou, e daí a gente em reunião, né, fez isso. E a minha gestão, então, que começou em 2022 até 2024. Então, por isso, que quando a gente fala desses ex-presidentes, a gente fala de 50 anos com 10 presidentes. Mas é porque a gente tem o seu Dorinho com 9 anos e tem o Salésio com 6 anos. Então, Tá assim, certo, deu tá. uma dividida. Aí depois, o que a gente acertou? Que ia ser sempre 3 anos. Daí veio essa exceção da pandemia. Mas não foi isso que tu me perguntasse, é só porque eu lembrei do Não, mas é, do tempo. é importante também falar Tá. dessa... Aí, desse o pessoal. pré-requisito tem que ser associado do Sindiconte, né, para ele ser... E ele passa por uma eleição normal, uma eleição com registro de chapa, tudo normal, tá? Quando eu me candidatei, eu lembro que foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei numa reunião, cheguei meio atrasadinha, e aí já estava assim, porque essa profissão... Acontecendo ali já. É que essa profissão, ela já foi masculina. Já. Tá? A profissão de contador, né, que antes a gente chamava assim, hoje profissional da contabilidade, mas essa profissão de contador, ela era uma profissão muito masculina. Então, só os homens eram presidentes. Pode olhar que eu vim até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 que são homens. Aí depois entrou a Regiane, mas sempre com um homem de vice-presidente. É porque eles sempre querem nos ensinar um pouco, né? Então, aí sempre... Isso acontece. Então, sempre a gente tem um vice masculino. Mas agora na nossa, quando chegou a minha vez, eu entrei e já estava tudo meio assim, né? Aí eu disse assim, tá, mas quem? Aí eles falando, né? Ah, não, vai ser tu, vai ser o outro, vai ser não sei o quê. Eu disse, aí eu. Não foi nessa que eu sou presidente, não. Foi na anterior que eu fui vice. Eu disse, não, mas eu quero. Eu quero isso. E aí eu passei a ser vice-presidente na gestão anterior. E daí nessa... É uma das coisas que a gente também conversa, que sempre o vice, ele possa opinar, se ele quer ou não ser presidente. Concorrer, lógico, né? Sim. E daí eu concorri à presidência. É corajoso. E é muito corajoso você dizer exatamente o que você quer e o que você está pensando. Eu acho que isso é a principal característica de uma liderança, né? Você colocar a tua cara e dizer, eu quero isso, eu quero que seja feito. É que eu não vejo dificuldade, Eu acho muito né? legal isso. Eu não vejo dificuldade e mudou muito. O Brasil mudou. Né? O mundo mudou, mas no Brasil, quando a gente fala assim, ó, a gente já tem umas 5 ou 6, se não me engano, que são presidentes do Conselho Regional de Contabilidade. Sim. Agora a Marisa, que é a presidente, né, uma mulher, antes dela foi a Rúbia, mas foi a primeira vez, a Rúbia e depois a Marisa. Então ela sempre foi uma profissão masculina. E a gente conseguiu fazer ela uma profissão feminina, mais ou menos, não é assim, mas nas escolas hoje, as mulheres, né, elas são em número maior no curso de ciências contábeis do que os homens, tá? Nós temos mais mulheres. Eu sempre falo que a mulher tem uma... Ela não pensa numa coisa só, ela pensa em várias. E na contabilidade, gente, vocês não têm noção o quanto isso é bom. E o feeling feminino, assim, também. Porque a mulher, ela está resolvendo contigo aqui, ela está resolvendo, não estou falando mal de homem, tá? Está resolvendo ali com outra, ela consegue fazer várias coisas no mesmo momento, assim. Então, na profissão, a mulher é muito útil. E de muito maneira mesmo. organizada. E de também, maneira né? organizada, Que é a isso Você mesmo. veja, né, Miriam, que o número de mulheres empresárias também
cresceu muito. Então, se as mulheres empresárias, né, precisam de um contador ou de uma contadora, obviamente a gente também procura quem já está mais do nosso lado, quem já está, né, com quem a gente tem feeling. Isso mesmo. E era isso que eu ia te perguntar, sobre feeling na sua parte de contabilidade mesmo com o seu cliente. Hoje você está atendendo mais ou menos quantos clientes? Como que você está nesse caminho? É que assim, ó, eu não trabalho mais direto com a contabilidade, eu sou presidente do sindicato, eu tive escritório de contabilidade até 2015, mais ou menos, e aí depois as funções foram abrindo, claro. Eu tenho um sobrinho que é contador, que tem escritório de contabilidade, então que eu me espelho nele, e quando eu tenho alguma coisa eu vou lá e resolvo no escritório dele. Então assim, eu não me desliguei totalmente da contabilidade, porque eu acho assim, ó, eu amo a contabilidade, tá? Então... Faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida, acho que é uma profissão que a gente tem que entender de várias outras, né? Só um detalhe, quando a gente fala de imposto de renda à pessoa física, né? Quando a gente fala de imposto de renda à pessoa física, assim, ó, imagina nesse Brasilzão, cada indivíduo é uma individualidade, digamos assim, né? Então, assim, quantas coisas diferentes tem, né? Ao mesmo tempo que um comprou um carro novo, o outro comprou um prédio, né? O outro comprou uma mansão, o outro vendeu, o outro isso. E quantas coisas acontecem? O outro morreu, tem que fazer um inventário, como é que lança isso? Então, assim, ó, pensa quanta coisa essa classe tem que saber para poder lidar com o seu cliente. Nossa. Então, é assim, ó, e fora a mudança de leis, né? Que toda hora tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma puxadinha ali, uma obrigação acessória a mais, que deixa o escritório louco, né? Então, ela é uma profissão, assim, muito... Ela não é uma profissão que a gente diga, assim, de manhã cedo, hoje eu vou fazer isso. Porque quem comanda o espetáculo é o teu cliente. Então, depende, tu tens essas obrigações para fazer, mas ele pode trazer N coisas para ti também resolver. Jogar na mesa. Jogar na mesa, e aí tu tem que resolver. Se tu não sabe, tu vai ler. Qual será o problema surpresa do dia? Qual será? E isso é uma coisa que, para quem gosta desse pula-pula que eu gosto, isso é muito bom. Porque isso, as coisas não são iguais. Traz ânimo, traz as coisas não são iguais. Por falar em desafio... Miriam, hoje no sindicato, qual que é o maior desafio que você vê que o sindicato tá passando nesse momento? Ou já tenha passado também, né? Ou que vislumbre, às vezes, para o futuro também, Sim. né? É que assim, ó, o que nós pensamos, aí eu falo nós diretoria, já isso em 2022, quando eu entrei, daí a gente começou a pensar assim, ó, poxa, o que a gente vai fazer para que aquele funcionário que está lá no escritório e que ele não é sindicalizado nosso, que ele comece a olhar para o sindiconte como alguém que produz, né? E não só um sindiconte que recebe mensalidades, né? Sim. E aí nós começamos, então, fizemos em 2023 a primeira... Foi o primeiro movimento, foi o primeiro Conte Day que nós fizemos, foi em 2023. O que é esse Conte Day? Esse Conte Day, nós fizemos um evento de meio período, na verdade, ele começa às 12h30, 13 horas e termina às 18h30. Mas ali a gente traz palestrantes, e esses palestrantes que são palestrantes de renome e que falam a linguagem do escritório. Então, tem sempre um que motiva, esse ano vai ter um de comunicação, outro de como acolher o seu cliente, porque de verdade a gente tem que estar ligado, né? Porque não é um cliente só, a gente não atende uma pessoa, são várias. Sim. Então, como que a gente faz isso? E daí esse Conte Day surgiu ano passado, nós fizemos a primeira edição ele surgiu em 22, mas a nossa primeira edição foi em 23. Ele teve 250 pessoas que participaram. Nós fizemos no Teatro da Univale, foi assim, outro dia que o meu olho, o olho brilhou. E aí nós fizemos um negócio que assim, ó, claro, as palestras foram, como um dos palestrantes era ensinando como vender a contabilidade. Porque às vezes tu sabe fazer, tu faz muito bem, mas tu não sabe vender. No financeiro tu não é bom. Para dizer assim, ó, por que eu estou cobrando isso? Eu cobro isso porque eu faço isso, faço aquele outro, posso melhorar teu negócio. Então, teve um com esse aprendizado, teve uma palestrante que foi de motivação, e teve um palestrante que falou ele não falou de inteligência artificial, não. Ele falou só de como é que essa contabilidade, né, a nossa contabilidade antiga, o nosso débito e crédito, como é que ele ia ficar perante essa automação que a gente está tendo agora.
Então, foi uma fala bem legal. E o ontem nós fizemos também uma mesa redonda, e nessa mesa redonda também foi muito interessante, porque ela o que aconteceu é assim, muita gente sentada na arquibancada, nas cadeiras, ela vislumbra isso e não sabe como fazer. Então, nós fizemos uma mesa redonda que era assim, de colaborador a sócio. Porque muitos escritórios, eles têm o funcionário passa a ser sócio. Sim. E daí a gente entregou assim, cada um falou, a gente escolheu acho que 5. Foram 5 pessoas de escritório que já eram sócios, então eles vieram para falar disso. E aí um contou, não, eu paguei para ser sócio. O outro, não, eu não paguei. Então, assim, cada um contou a história dele, ele como sócio e o que mudou para ele como profissional. Legal, Miriam, porque eu vejo que isso é uma prática muito comum nos escritórios de contabilidade mesmo, né? Integrar o funcionário para o quadro societário. Isso. Como é uma prática comum de mercado. Só que assim, ó, ela é comum, mas não é grande, tá? Entende isso? Como seria? É que assim, ó, muitos escritórios não abrem isso. A sociedade, eu continuo sendo proprietário, tá tudo certo e tu é meu funcionário. Agora, assim, ó, aqui em Itajaí, a gente tem alguns que têm isso. E assim, ó, e que não são filhos, porque é fácil tu dizer assim, eu passei de colaborador a sócio, né? Mas eu sou filho do dono, né? Então, naquele dia, a gente levou isso também. Um dos participantes foi que ele era filho. E ele contou a experiência dele. O quanto que ele também teve que provar, apesar de filho, que ele dava conta disso. Mas os outros, tinha uma moça que ela entrou na sociedade, assim, os proprietários viram nela, né? Viram assim, poxa, ela tem futuro, vou ficar. Teve a outra que teve que chegar e dizer assim, ei, eu gostaria, estou aqui. E daí eles meio que se acertaram. Mas foi um negócio muito bom, porque a plateia chegou a ficar emocionada, assim. Legal. Foi muito legal, porque é uma coisa que tu vislumbra e tu tá vendo quais são os caminhos. Então, foi muito bom isso no primeiro Conte Day. Agora, esse ano a gente está pensando, nós fizemos... Tem datas, Miriam? Tem, dia 31 de outubro. 31 de outubro É um dia só. É um dia só. É meio período. Nossa, ótimo, aquele intensivão. Aí é assim, ó, tu entra, tem um coffee, os patrocinadores, eles têm um pitch também, que eles fazem de 1 minuto Olha aí, e ó, meio. pessoal, quem tá querendo colaborar, ó, esse é o isso aí, momento. E esse ano a gente tá trazendo um palestrante, até eu conheci ele num congresso, o nome dele é Anderson Sushinski, desculpa, Anderson, mas é isso aí mesmo. E aí hoje até conversei com ele de manhã, ele vai falar sobre a comunicação que gera conexão. Então, assim, como que tu te comunica com as pessoas, porque a comunicação hoje, ela mudou muito, né? Hoje a gente se comunica por WhatsApp, né? Tudo a gente escreve, tudo a gente faz áudio, e a gente faz, mas não gosta muito de ouvir, né? Porque quando o áudio vem pra gente, a gente fica meio agoniadinho, mas então ele vai falar sobre essa comunicação que gera conexão. Tem uma outra moça que já está confirmada, que é a Aline Simões, que vai falar de gestão comercial de recursos humanos, e aí ela vai entrar naquela questão do acolhimento, né? De que forma que eu acolho o meu cliente para que ele fique meu cliente. E de que forma que eu também, assim, ó, que eu atenda de verdade, assim, que não fique aquele negócio, um não gosta do cliente, o outro isso. Então, assim, para ter uma harmonia e procedimentos iguais com todos os clientes. A contabilidade é quase um casamento, né? Ainda mais quando a empresa vai crescendo. Então, assim, quando a empresa tá pequenininha ali, você ainda consegue... A gente ainda conseguiu trocar de contabilidade ali no comecinho. Mas hoje, por exemplo, se a gente fosse pensar em trocar de contabilidade, já daria... Não, Mas não vamos fazer isso, porque nós estamos muito felizes com a nossa contabilidade. Que bom. Então, com certeza ele deve ser associada do Sindicato dos Contabilistas de Itajaí e região. Com certeza ele é. E ele aí, é super engajado. E aí a gente tem uma outra palestra, que esse aqui a gente ainda está em conversa, então nem vou falar o nome dele, né? Que ele vai falar, então, de inteligência artificial dentro dos escritórios de contabilidade. Como é que a gente vai usar essa inteligência artificial a nosso favor? Né? Porque a gente sabe que não é só copiar texto, né? Não. Não é só isso, né? É só Ctrl+C. Simplesmente jogar no chat GPT, né? Isso, não é isso mesmo, não é só o chat GPT. Então, assim, a gente está pensando, então, nesse Conte Day aqui, e pensamos em mais do que 250 pessoas, é o que a gente quer para esse
nós estaremos lá, com Ai, que bom. certeza. E outra coisa, eu falo demais também, né? Posso continuar assim? Pode continuar. Posso? Tá, uma outra coisa que eu não falei é que também a gente está sempre de olho, e daí não é só o Sindiconte Itajaí. A gente tem a Federação dos Contabilistas, que daí a gente tem um convênio com ela, para os cursos, tá? Então, todos nós fizemos cursos, assim, por mês, de 3 a 4 cursos voltados para a área contábil. E os associados têm acesso a esses Eles cursos? têm acesso e por ser associado, tem desconto nos cursos ainda. E você, assim, com essa área de cursos, né? Como você também tem uma trajetória, né, Miriam, na sala de aula, acadêmica, creio que boa parte dos contadores e contabilistas já passaram na sua mão, né? Já passaram. Me conta um pouquinho como que você começou a sua jornada acadêmica, desde quando você entrou para dar aula, e o que você está fazendo hoje na Univale? O que você está desenvolvendo lá? Então, eu tenho um tempinho grande na Univale. Eu iniciei em dia 2 de março de 1990. Nossa, e boa com datas. 2 de março de 1990 foi quando eu comecei a trabalhar na universidade. E daí, naquela época, como eu sou formada em economia, eu comecei trabalhando em contabilidade. Como é que era o nome? O nome era outro, depois era na verdade, não sei se vocês lembram, mas tinha a tal de técnicas comerciais. Isso tinha no segundo grau, quando o segundo grau era administração. Daí, quando a gente entrava na faculdade, essa técnicas comerciais, ela ficava com uma outra cara. Ela ficava grande, ficava... Uma outra roupagem. E aí depois ela passou a ser prática fiscal. Aí na prática fiscal a gente ensinava o aluno a abrir empresa, contratar funcionário, naquele tempo como fazer uma guia, porque eu sou do tempo que a gente fazia guia, rescisão, tudo manual. Nossa. Imposto de renda era manualzinho, tac, eu sou desse tempo aí. Então, e aí muitos alunos de 90 para cá, muitos alunos passaram. Muitos mesmo, assim. Eu encontro eles em vários lugares e, assim, é tão bom quando a gente escuta, oi, professora. Seus colegas de profissão são ex-alunos. São. Sabe que a minha vice-presidente do Sindiconte, a Andresa, ela foi minha aluna. Ai, isso é tão lindo, né? A Andresa foi minha aluna. Quando a gente estava formando a chapa, daí eu convidei se ela queria participar, e ela é da Prime Contabilidade. E dela participou junto. Um cálculo seria legal para você que é contadora, fazer assim uma métrica de quantos alunos passaram já por você. Já pensou? Quantas salas de aula eram por ano, e depois fazer uma média ali, porque olha, se fizer essa conta... Não, muita gente. Se fizer essa conta... É muita gente, é mesmo. Você deixou uma sementinha em vários colegas, né? Agora que são seus e colegas assim, de classe, naquela né? época, eu também não me imaginava presidente do sindicato. Então, hoje, assim, eu tenho outro dia, deve fazer uns 3, 4 meses, teve um contador que se aposentou. E daí mas ele tinha sido meu aluno. Daí ele disse, olha, professora, eu estou me aposentando, mas meu filho está no lugar. Então, bem legal. Bem legal mesmo. Deixasse um legado. A gente vai passando por essa vida e vai tentando deixar, né? E agora? Na verdade, a gente vai tentando. Agora na Univale, quais são os projetos que você está desenvolvendo? Hoje na Univale, eu trabalho na gerência de extensão e responsabilidade social. A minha parte é mais a responsabilidade social, ou seja, as certificações da Univale, o que a Univale se certifica com os ODS, com a Agenda 2030. Então, todos os projetos da Univale, eles passam por essa certificação de ODS. Então, em Itajaí, nós temos os nossos projetos, assim, porque nós temos 50 e tantos projetos de extensão, então os nossos projetos, eles atingem os 17 ODS, tá? Nós temos projeto para erradicação da pobreza, nós temos com Miriam, parceria, nós temos vários... muito da área, explica pra gente a Agenda 2030. Tá bom. Porque a gente que é da área, a gente até entende um pouquinho mais, eu ainda né? falei ODS, mas pra né? quem é assim, totalmente leigo. A Agenda 2030, ela foi firmada entre vários países, né? E uma das coisas é que nós teríamos que, até 2030, diminuir tudo que aqueles 17 ODS falam. Sim. Então, por exemplo, eu não deveria mais ter fome, né? Eu tinha que erradicar a pobreza, eu tinha que erradicar a fome. Daí o ensino, a educação de qualidade, a igualdade entre os sexos, tudo a gente teria que estar com tudo muito certinho até 2030. A ONU já percebeu isso, né? Que esses ODS, os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são da ONU, da Organização das Nações Unidas. Todo mundo já percebeu que nós não, até 2030 a gente não vai fechar isso, apesar da gente estar fazendo tanto por isso, né? Então, qual é o papel da Univale nesse período e dentro dessa agenda? Então, nós temos projetos de extensão, projetos de pesquisa, e todos os projetos eles têm que estar sempre vinculados a um ODS. Então, assim, eu estou fazendo um projeto de extensão que eu entrego uma cesta básica. Tá? Uma cesta básica para uma pessoa, mas eu entrego uma cesta básica só por ano. Então, a Univale ela não está mais fazendo isso. Se ela pega alguém de algum projeto e que ela diz que esse projeto, nós vamos erradicar a pobreza naquele projeto, ou a fome, essa pessoa ela recebe, então, essa cesta básica todos os meses. Todos os meses, porque ninguém mata a fome. Ninguém mata a fome com uma cesta, né? A outra coisa é dizer assim, eu capacitei educação de qualidade, tá? Então eu faço educação de qualidade, tudo bem. Mas assim, tu chegasse com aquela pessoa e ela foi para o mercado de trabalho, a tua capacitação levou ela para o mercado de trabalho, ou tu só capacitasse, ninguém foi para lugar nenhum. Todo mundo se abraçou, comeu salgadinho do último dia, né? Não, então a gente tem uma preocupação muito grande em atingir esses ODS até o seu final. Os resultados. Então, a gente não são só apenas as ações, mas cuidar do que realmente está sendo tudo tem uma métrica para a gente saber se atingiu. Tem parâmetro, não é? Tudo a gente tem que ter essa métrica. Então, em Balneário Camboriú, a gente tem projetos lá. Em Balneário Camboriú, esse ano, a gente já vem sendo certificado, mas Balneário Camboriú e Camboriú, a gente vai ser certificado esse ano novamente. Itajaí também, a gente já recebeu até o resultado. E também tem um outro selo, que é um selo novo, a gente participa há 3 anos, que é o selo ODS das universidades. Olha aí. Então, específico para instituições de ensino. Esse é a primeira vez a gente participou em Brasília, daí nós ganhamos 15 ODS, e agora o ano passado a gente ganhou os 17, e esse ano a gente vai buscar 17 de novo. Sabe, Miriam, que a gente também tem um selo de qualidade, né? A gente também participa do programa, e a gente conquistou uma estrela. De 4 a gente conseguiu uma. E agora a gente está caminhando para conseguir a segunda. E aí era bem nesse parâmetro que você falou, né? O nosso engajamento com a sociedade, porque não basta ter um espaço largado no centro da cidade, né? Não. Como que a gente se comunica com a população local? Como a gente se comunica com os jovens, com as empresas que estão ao nosso redor, com a realidade social? Como a gente se comunica com a questão de equidade de gênero? A formação e capacitação das nossas colaboradoras. Enfim, são vários parâmetros e métricas para analisar a sustentabilidade. E não é só reciclar o lixo. Não, também. Muita gente pensa, reciclou o lixo, ganhou aqui um selo. Não. A sustentabilidade, ela é muito maior social, que isso. Ela é muito maior. E econômica, financeira. E a Agenda 2030, ela engloba quase que tudo isso, e a gente sabe que mesmo com tudo englobado, ainda falta alguma coisa, porque esse ano vem se falando, que são 17 ODS, mas vem se falando em mais um ODS, que é o ODS das diferenças raciais. Olha aí, então, assim, teve uma convenção, não sei, lá eles usam outro nome, não é convenção, mas é como se fosse uma convenção na ONU, e um desses assuntos, um dos assuntos tratados foi esse novo ODS, esse ODS da diferença racial, que, na verdade, a gente diz, não, mas ele está ali na igualdade. Não está. É uma outra coisa, então precisou do novo ODS que está sendo votado ainda não saiu tal, mas a gente já vê que está todo mundo comentando isso. E tem muita gente nesse Brasilzão também, fora dele, estudando isso. Estudando como é que a gente vai ganhar essa Agenda 2030. E aí, só um pouquinho, só para eu não esquecer essa. Em 2 anos atrás, nós fomos a Brasília para receber esse primeiro selo das universidades. E lá a gente visitou o PNUD, lá das Nações Unidas. A gente foi visitar, conversou com o pessoal lá e tal. E aí uma das coisas que para mim foi novidade lá é que ela disse assim, para nós, a técnica lá, o quanto que nós voltamos com a pandemia nessa questão Agenda 2030. Sim, o regresso. O regresso. Então, é quase que assim, que como se a gente tivesse voltado uns 9 anos, tá? Nós voltamos. Nossa. Então, pensa, se a gente já não ia conseguir
fechar tudo até 2030. A gente já sabia mais ou menos isso. Mas agora, com certeza, até 2030, claro, não é para parar e ficar olhando para o céu, mas a gente sabe que não vai terminar ali. É o que a gente Não vai sempre terminar diz, agora. né? Que os direitos sociais, eles não são postos e permanentes, né? Eles bastam uma crise ou um ciclo diferenciado para que eles retroajam e devam ser conquistados de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas, Miriam, a pergunta que eu ia te fazer é: o que eu ganho, o que uma empresa ganha, o que a Univale ganha, tendo toda essa agenda ou buscando cumprir o máximo dessa agenda? Quais são os ganhos disso? Primeiro, assim, ó, que hoje a sustentabilidade, tu ter a Agenda 2030 na tua empresa, ela te dá uma certa visibilidade, bastante visibilidade, mas ela também mostra o quanto tu é preocupado com o meio ambiente, com os outros, com as diferenças. Então, assim, nada melhor do que todas as empresas devem se preocupar, mas a universidade, com seu papel, nada melhor do que ela ter projetos e que esses projetos, na verdade, pensem no outro, porque quando a gente pensa, né, numa pessoa doente, ela recebeu saúde de qualidade dentro da Univale, que tem um projeto para isso. Quando ela vai lá e ela, sei lá, os dentes, vamos falar dos dentes, né? Ela vai lá e faz um tratamento dentário. Isso é uma saúde de qualidade que ela vai fazer. E isso tudo é a Univale pensando na sociedade. Então, a Univale, como universidade, quando ela pensa em ODS, ela pensa na sociedade do entorno, nas pessoas que estão ao lado dela. Nossa, eu já gostava da Univale, agora eu sinto até um orgulho de ter essa universidade. Mas pode ser orgulhosa, eu sou muito orgulhosa. Essa universidade na nossa cidade, né? Eu lembro que eu e a Bruna, nós fomos servidoras públicas da prefeitura, e quando a gente era servidora, a gente ganhou bolsa de estudo para a Univale. A Univale concedia diversas formas de entrada, de acesso, descontos para quem da comunidade, para quem era servidor, para muitas coisas. E também tínhamos um projeto social em parceria com a Univale também. Qual era o projeto? A gente fazia parte da Guarda Municipal aqui de Itajaí, né? E a gente atuava na GPCAM, que é a Guarda de Proteção à Violência contra a Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. E aí, quando a gente fazia o atendimento das vítimas, né? Tanto as mulheres quanto as crianças, a gente via, assim, que a mulher, muitas vezes, ela voltava pro agressor, ou ficava aquela lacuna ali também, até na própria saúde mental da criança, né? Sim. Então, a gente, né, conhecia a professora Marina, não sei se tu lembra dela. É psicóloga da Univale. Psicóloga da Univale. Tempo, e a gente comentou isso com ela e tudo mais, e a gente conseguiu que as pessoas que a gente atendia na rua já faziam um atendimento... O sobrenome dela não é Gobo? Acho que é. Não sei agora o sobrenome dela. Pula essa parte. Mas a gente conseguiu que quando acontecia o cenário de violência, a gente já pudesse fazer um agendamento ali na clínica modelo da Univale para que elas fizessem o atendimento psicológico ali e a gente porque através da saúde pública de apoio. Era mais demorado, tinha que passar por um encaminhamento, enfim, mas aí trabalhava um aspecto mais psicológico com a Univale. Até durante todo o período que a gente ficou ali, funcionou bem, rodou bem. Hoje em dia não sei se ainda existe, mas na época a gente via que surtia bastante efeitos, assim. Não, e surte. Quem tem um projeto muito legal agora com as mulheres é a OAB. A OAB Mulher, né? E daí nesse OAB Mulher, esse ano não teve ainda, mas por 2 anos consecutivos elas vieram ali na Univale e aí a gente fez uma tarde de palestra, assim. Ai, que coisa boa. E daí nós tentamos envolver, porque achar que só a moça da manutenção é que apanha, não é assim que funciona, né? Não é que é agredida, não é só... Pode até aquela moça lá da manutenção não acontecer nada com ela. E às vezes as de outro, né, patamar é que a coisa está acontecendo. Porque eu sou uma professora, que eu tenho meu mestrado, meu doutorado, diploma na minha parede não impede que a violência aconteça. Não né? impede que a violência ela acontece de várias formas, né? E vocês que tiveram um projeto sabem bastante gente, disso. A Univale sempre com a porta aberta. Sempre. A Univale, você tem um projeto legal, se você consegue ali, eles abraçam. A gente sempre se sentiu muito abraçado pela Univale. É mesmo. Vamos bater lá na Univale. Vamos bater lá na Univale. Agora, falando de Univale e falando de mulher também,
O que se faz no Conselho Estadual da Mulher Empresária? Como que isso Então. funciona? Que isso muito me interessa também, né? Muito nos interessa. Exato. Assim, ó, primeiro, isso? para tu participar do Conselho Estadual da Mulher Empresária, tu Certo. tens que estar ligada a uma associação empresarial. Ah, da ACI, por exemplo. Aqui a CI, a Cibalc, sim. Balneário Camboriú, enfim, tem nesse Brasil todo também. O nosso conselho é um conselho de Santa Catarina, então Conselho Estadual Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina. Nesse conselho, a gente discute, na verdade, a mulher, o empoderamento da mulher. E a gente vê isso assim com um crescimento. Eu também já estou ali há mais de 10 anos, eu estou nesse conselho, tá? E a gente vem aprendendo cada vez mais e vem olhando e vendo assim, ó, o quanto a mulher saiu do seu nicho, assim, ela era lá sei lá, vamos chutar aqui, de Chapecó, né? Mas ela não tinha comando, ela não tinha nada, assim, ela tinha um marido que era dono de uma empresa e ela ajudava, né? E hoje não. Hoje ela é de igual para igual, ela trabalha, né? ela Tá também mais é ali protagonista, coadjuvante. ela também é protagonista. Então, com isso, a gente reúne mulheres do estado inteiro. Então, a gente tem também muita capacitação, até porque eu sou a mulher das capacitações, eu acho o máximo, né? A gente ir para aprender, tipo o Sindiconte com essas capacitações, o Conselho Estadual capacita muito. Agora, em agosto, dia 16 e 17, porque dia 17 é o dia estadual e nacional da mulher empresária, dia 17 agora de agosto. Então a gente Vamos pensar Nossa, na festa, tem que não marcar só essa data. a gente Já já vou tem anotar evento, isso a daí. gente já tem evento lá na Fiesc, tem algumas coisas já montadas, porque o que a gente trata no Conselho Estadual da Mulher é isso aí, é empoderar a mulher para que ela se torne protagonista da sua vida. Esse é o resumo, então. Uhum. E são várias atividades, então, que hoje você está envolvida, né, Miriam? É o sindicato. É muito engajamento. É o da Mulher Empresária, é também a universidade. Qual dessas atividades que tem o coração da Miriam? Ah, que tem o todas. que tem mais o teu coração. Não, eu acho que tem todas, porque a Miriam não Mas você tá consegue... parecendo perguntando pra mãe qual que é o filho favorito. Não tem, é verdade. Mas o fundinho sempre tem, eu acho. Não tem, não tem. Favorito, ó, É porque uma coisa vai preenchendo a outra. Quando a gente fala de mulher empresária, quando eu chego no Sindiconte como mulher, tal, eu vou como mulher para aquelas reuniões do Sindiconte, mesmo que tenha mais homens na mesa, mas a gente vai como mulher. Então, isso, de onde é que eu trago? Isso eu trago da Cibalc, isso eu trago do Conselho Estadual, né? Quando eu falo de ODS, eu levo isso para todo lugar que eu vou. A gente já teve quando eu já fui aqui da ACI, e aqui na ACI eu lembro que nós criamos uma horta sustentável com umas mulheres em situação de risco, ali de perto do Instituto, acho que é Instituto Reviver, Instituto Reviver. Nós ficamos até 2022 ali, de 17 a 22. Então a gente fazia um trabalho com essas mulheres, a gente botava a mão na massa e fazia uma horta com elas sustentável. Uau! Então ali a gente já começou, então lá a gente levava, os ODS vêm da Univale, daí a gente faz a horta aqui, né, que junta com a CI ali. Então, na verdade, tudo está interligado. Cada lugar, assim, tu não consegue levar tudo para outro lugar. Sim. Mas tu vai pensando assim, poxa, mas isso aí lá poderia ter um significado. Vamos tentar? E daí dá certo. Eu escutei uma vez de uma moça dessa do Instituto Reviver, que ela disse que num dia que ela ia embora, que ela estava assim louca para largar tudo, e isso que ela chegou e não chegou bem. Ela disse, eu estava louca, eu ia largar tudo. Tu chegasse lá e começasse a conversar com a gente, assim, ó, e vamos mexer, vamos fazer isso, vamos plantar. Aí ela disse que parece que alguma coisa tocou nela e ela resolveu se dar a chance de ficar ali. E depois eu lembro dela, ela mesma chefiando a horta. Olha aí. Então, assim, ela está lá até hoje, ela não tem mais problema nenhum. Hoje ela trabalha no Instituto Como Reviver. voluntária. Isso, eu acho que ela não é nem voluntária, eu acho que ela trabalha como funcionária do Instituto Reviver. Então, assim, ó, são essas coisas. Então, não dá para a gente dizer o que eu gosto mais. É porque em cada lugar vai juntando. É em casa, né? Quando a gente está separando um lixo, quando a gente diz para um neto da gente, vou falar um pouquinho das minhas crianças. Quando a gente diz para um neto, por que a avó separa o lixo? Por isso, por isso, por isso. Um dia ele vai lembrar disso.
Um dia ele vai lembrar, hoje ele vai trocar os lixos, não tem importância, mas um dia ele vai lembrar. Então, acho que tudo na vida da gente são coligações, conexão e coligação. Né? E isso é que vai fazendo e uma coisa vai juntando. Não dá para dizer o que eu amo mais. Pecinhas que vão se aglomerando e vai formando quem a gente é, né? É isso aí. E no trabalho é a mesma coisa. Tu não consegue dizer assim, ó, aqui eu só faço ODS. Né? Lá no outro eu esqueço, eu não tenho mais ODS. Aqui eu sou presidente do sindicato, que eu só faço contabilidade. Não tem como. Sim, não tem, tá tudo junto e misturado. Miriam, eu queria aproveitar também, a gente quer que esse podcast ele chegue para muitos profissionais, para muitas mulheres, né? Eu acho que principalmente para mulher que às vezes ainda não se sente tão pertencente a esse mercado, né? A minha mãe é contadora também. A vida toda, assim, eu cresci num escritório de contabilidade, ela é contadora até hoje, minha mãe também é viciada em resolver problemas. Eu sempre tive essa inspiração dentro de casa. Mas a gente sabe que realmente, às vezes, ainda é um pouco difícil se encaixar num ambiente masculino e tudo mais. Então, assim, o que você diria para essa mulher que ela ainda tá um pouquinho insegura? É que assim, ó, quando a gente... É preciso sair da ilha, isso eu falo sempre. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Esse é o negócio. Então, assim, ó, tenha coragem, né? Saia para ver as coisas, participe de congresso, participe de eventos, conheça a coisa. Não precisa ir para palestrar, não precisa, vai só para escutar. Só para escutar, que já é tudo de bom quando tu te dá o direito de sair de casa um meio período, um período inteiro. Eu vou escutar alguma coisa para mim como mulher. Então, assim, ó, se ela vai num evento de contabilidade que fala, né, como nesses eventos a gente sempre tenta colocar alguma coisa para motivar esse profissional da contabilidade, em algum momento ela vai se achar ali. Né? E da mesma forma, qualquer coisa que ela que fale de empoderamento de mulher, ela vai poder levar isso para a contabilidade. Ela vai se empoderar lá na contabilidade. Sim. Então, eu acho que o negócio é não ficar parado, até porque ninguém tem tempo para isso, a gente não veio aqui para passear, né? A gente veio aqui, isso aqui não, ao mundo a passeio. Isso aqui não é um passeio, isso aqui, olha, gente, isso é muito sério, né? Isso aqui é desenvolvimento. Isso aqui é desenvolvimento, a gente vem com uma missão que a gente às vezes nem sabe que missão é essa, mas que em determinado momento da vida da gente, ela vai chegando e a gente vai vendo que, olha, nesse lugar eu estou fazendo o meu papel. Ou estou tentando fazer. Eu sempre digo que a gente tenta, né? A gente tenta e vai tentando e vai melhorando e assim a gente vai. Mas acho que assim, a gente não tem que ter medo de nada. É claro que o medinho vem, ele dá um frio na barriga, ele dá tudo. Mas a gente tem que ir com medo mesmo. Exatamente. E ocupar os lugares, né? Eu achei interessante que você falou de ir assistir uma palestra, de ir para um lugar diferente. E eu acho que é exatamente isso. Muito eu acho bom. que esse é o cerne do empoderamento que as pessoas falam. É ocupar o lugar. Ocupar o lugar, às vezes, dentro da tua casa, na sua comunidade, na sua igreja, na sua vida social, no anfiteatro, numa universidade. Quando você vai ver, você já está palestrando, você já está desenvolvendo, você já está empreendendo. Entrando nos lugares. Porque às vezes a gente percebe uma postura, às vezes, muito de autocerceamento, né? De, isso não é pra mim. Eu não vou lá falar. Eu vou ficar quieta. Eu vou... Né? E vai ficando assim. E aí tu entrou bem nessa questão de ir ocupando os espaços. Às vezes na miudeza, quando vai ver... A gente chega lá... Eu lembro que eu escutei uma vez que era até foi numa palestra, a palestrante disse que assim, que nós mulheres somos assim. Alguém convida a gente para um cargo de gestão. Meu Deus do céu, a gente vai para casa, a gente pensa, a gente se revira, dá uma coisa. E é capaz de no outro dia a gente dizer não. Um homem, eles dizem assim, ó, fulano, eu queria que tu fosses agora coordenador disso aqui. Ele nem sabe, às vezes, o que é aquilo. Ele já está de olho naquela boa secretária que tem ali, que não deixa de ser uma de nós, é uma mulher. E ele vai lá e ele assume. Entendeu? Ele entra, sai, tudo. Não está preocupado com a entrega, não. Não, e nós, a gente... não acho que isso não seja uma qualidade. É uma qualidade. A gente tem respeito, a gente tem medo de não dar certo, mas o que eu penso é que, assim, ó, a gente tem que ir com medo mesmo. Vai com medo, estuda mais, dorme menos e vai fazendo que a gente chega lá. Então, assim, ó, esse medinho a gente tem, não é um medinho de agora. Isso veio com a gente. Sim. Isso tem as outras gerações dentro de nós e que, na verdade, quem era a mulher antigamente, né? A mulher foi muito, muito, muito difícil a vida de uma mulher lá
nos idos, né? Então, e a gente traz isso, não tem como apagar isso de nós, né? A nossa mãe, a nossa avó, a nossa tataravó, elas eram mulheres que não saíam de casa, né? Elas eram mulheres que elas tinham chefe, né? Que o marido era o senhor, seu dono. Hoje a coisa acontece diferente. Hoje o meu marido é meu parceiro, é isso e aquilo, e tá tudo certo. E como eu digo, tudo junto e misturado, a gente e hoje não é mais assim, né? Então hoje essa liberdade que a gente tem, então a gente também tem liberdade de entrar para um cargo, chegar lá, olhar, não gostar, isso aí. Exatamente. Eu não, isso não é para mim. Aí sai, mas não diz em casa que não é para mim sem ter ido. Exato. Né? Senta na mesa e experimenta. Experimenta que às vezes dá mais certo do que a gente imaginava. Como que lhe é servido? Depois você escolhe se quer ou não quer. Isso aí. A gente já está se aproximando do final da nossa conversa. Mas, Miriam, eu queria também saber quais são os projetos aí para o futuro. Então, próximo, não tão próximo, o que você espera tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Como é que você se vê aqui aí nos próximos episódios? Cenas do próximo capítulo. Isso. Não, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande comigo, que são os netos. Sim. Porque quando eu falo dos netos, assim, é porque tu começa a ver que enquanto tu tá nesse mercado de trabalho, enquanto tu tá nisso, tu ainda estás colaborando. Mas daqui a pouco não, quando tu entra para a tua aposentadoria, tal, como é que tu vai viver isso? Então eu tenho muita preocupação com a minha aposentadoria, e não só pelos netos, por mim mesma, eu tenho muito medo dessa parada, tá? Sou medrosa para parar, deixo isso aqui registrado, que eu tenho medo de me aposentar. Nossa, que profundo isso, Miriam. Que profundo isso. Eu tenho muito medo de me aposentar, porque eu não queria, acho que quantas mulheres e quantos homens já se aposentaram e pararam tudo, né? Então, às vezes, uma pessoa que, é tão brilhante, quando ela se aposenta, ela vai para casa, ela vira daí o vô e a avó, né? A gente vira isso. Sim. E talvez assim a gente deixe de contribuir. Então, eu tenho muito medo dessa minha parada. Eu venho pensando nisso, eu já tenho tempo de aposentadoria, já sou aposentada pelo INSS. Mas ainda tenho medo da aposentadoria. Desculpa, eu tenho medo, assim, de... O que eu vou fazer hoje? Então, o fato de você ter esse medo já vai fazer com que você não pare. E aí eu tenho que ter um planejamento, sabe? Para parar, eu tenho que ter alguma coisa que eu sei que eu não preciso ir todo dia, mas eu tenho que ter isso. Então, eu não estou preparada ainda para essa parada, não estou, tá? Então, plano de aposentadoria eu não tenho. Ainda não tenho. Apesar de poder, eu estou no tempo, tá tudo certo. Mas melhor para nós como sociedade. Não tenho ainda esse plano de aposentadoria. Acredito que isso vai chegar uma hora, lógico, chega para todo mundo, mas quero sempre chegar com esse pensamento que eu tenho, assim, não é para ir para casa e botar o chinelo. Não é para ir para casa e botar o chinelo, é para diminuir as tuas horas de trabalho, mas continuar fazendo alguma coisa. Tá? Eu acho que a aposentadoria é para isso. Então, dessa eu tenho medo, essa eu não quero ir. No sindicato, eu termino a minha gestão agora em 2024. Não terá reeleição, tá? Porque os 3 anos eu dei o meu melhor, e isso sem modéstia nenhuma, tá? Foi dado o meu melhor. E acredito que nos outros 3 eu não seria tão boa como eu fui agora. Tá? Eu acredito que outra pessoa, sangue novo, tem que começar, porque ela vai ter ideias melhores do que a minha. Algumas ela muito grande, né? Uma força muito grande você gasta nisso. Algumas ideias ela vai continuar, outras ela vai modificar. Então, assim, quero assistir ajudando, mas não quero ser mais o personagem principal. Só colaborando ali na assistência técnica. Porque a gente tem que aprender a sair. Não é fácil, mas a gente tem que aprender quando dá o tempo da gente, a gente tem que sair. Porque o outro, às vezes, ele vem muito melhor do que nós. Ai, que lindo isso, Miriam. Legal, verdade. Miriam, agora para finalizar de vez. Tá. Qual é o mundo que você espera para os seus netos? Ai, gente. Olha, o pior é que a gente não consegue, assim, dizer, eu gostaria, né, que fosse isso, que fosse com arco-íris, com isso, com aquilo. Porque, olha só, a gente vem de uma geração, eu venho de uma geração que a gente brincava de pegar na rua, tá? Eu lembro que o meu irmão fazia uns buracos assim e jogava aquelas bolinhas de vidro e eu não era nada, eu só era a gandula dele ainda, eu só pegava as bolinhas de vidro. Então eu venho de uma geração onde a gente era muito livre,
né? A gente não tinha os medos. Os meus filhos já foram criados diferentes, já não era nessa, não adianta a gente dizer que a coisa começou agora, não. Eu tenho 2 filhos, né? E os meus 2 filhos, eles já passaram por uma outra geração, já começou a geração da liberdade, os joguinhos na televisão, no computador, Sim, né? Depois videogame, internet, viagem para fazer intercâmbio. Isso já aconteceu na geração dos meus filhos, não aconteceu na minha. Então, eu quero acreditar que tudo que vai acontecer com os meus netos, que seja uma coisa boa, que seja assim, ó, que a gente está indo para frente para aprender mais, para receber mais, porque assim, ó, essa inteligência artificial, eu digo para vocês, eu não conheço nada de inteligência artificial, muito pouco, mas eu acho assim, ó, o máximo. Tá? Eu acho, né? eu acho o máximo. E aí, nesse quesito, às vezes eu fico com um pouquinho de medo. Porque essas crianças têm que aprender coisas sem ter a inteligência, né? Algumas coisas têm que ser deles. Então, nisso eu me preocupo muito, assim. Porque tu já vê, né, eles com o celularzinho. Hoje, ainda de manhã, eu dei uma passadinha para ver a minha neta e ela disse, avó, já tem um celular. Eu disse, eles não, o meu é estragado, o meu não tem nada. Ah, eu disse, então tá bom, também tem só 4 anos. Mas assim, ó, tem noção do que é um celular, né? Todo mundo tem, né? Então, mas eu acredito que não pode ficar tão pior assim para ser humano, né? Sim. Não pode ficar. Eu acho que a evolução, tudo é evolução, e a gente tem que educar para que eles saibam o que é certo e o que é errado. Isso continua igual, né? O certo e o errado lá que a minha mãe ensinou, que a minha avó ensinou para minha mãe e tal, o certo e o errado, eu acho que até o final da nossa vida, ele vai ser ainda o nosso link, o nosso lema. E a sua régua dos seus netos é uma régua muito alta, porque tem uma avó dessas, você já balizou aqui, ó. Agora eles têm que, olha, pedalar. Porque quando a gente tem uma régua alta na nossa família também, a gente tem várias vantagens, né? Mas também as obrigações são maiores também. Então, tá bem alicerçado. Mas o certo e o errado, ele tem que ficar isso em todas as gerações. As gerações. Que enquanto a gente tem o certo e o errado, a gente até pode tentar fazer alguma coisa errada, mas tu tem aqui que tu diz, não, isso não é correto. Coração daquela... Né? Isso não é correto, e aí tu não faz. Então, essa bagunça que virou, né, que todo mundo diz, ai, agora, meu Deus, ninguém respeita ninguém. Não é assim, né? O certo e o errado. Se tu não conseguir dizer isso para os teus filhos, para as pessoas que tu trabalha, vai ser difícil mesmo. Porque tu não tem uma baliza, né? Tu não sabe o que é certo, o que não é errado. E assim, quando a gente é criança, já não sabe o que é certo. E muito menos o que é errado. Aí, se tu joga isso aqui no chão, suja tudo e tu bate palma. Claro que ele vai achar que aquilo é certo. Então, é assim, é a educação, né? Na verdade, tudo é uma palavrinha só. Certo e errado é o quê? Educação. 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 A educação é que vai levar nós a todos os lugares. E os meus netos também. Ficamos com essa mensagem, né? Professora é professor. Miriam, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar tanto com a gente. Por esse momento tão agradável. Muito agradável. A gente vai deixar os contatos que você indicar pra gente aqui no final do vídeo, para que quem queira fazer parte do sindicato, ou também quem queira participar do evento também possa ter acesso, ou quem queira saber mais sobre esse movimento das mulheres empresárias também, para que possa ter esse contato com a Miriam, com a equipe da Miriam, e assim fazer parte. Promovendo essa conexão, né? É isso. E muito obrigada a todos vocês que assistiram. Esse foi o nosso episódio do GaiaCast. Curta, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Conectar pessoas e propósitos no melhor lugar para sua empresa, essa é a nossa missão.